Falar em boleto. Gente, seguinte, hoje o nosso entrevistado é o deputado Beto Rosado, do Progressistas. Exatamente. Né? Porque eu já falei certo o nome do partido, agora não é mais PP não, é Progressistas. Deputado Beto Rosado, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Estou mexendo na cadeira. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Riva, Débora, todos os ouvintes. Agradecer aqui o convite da presença, Thaisa. Gente, obrigado. A gente que agradece a sua presença aqui. Deputado Beto Rosado. Progressistas, é isso? Agora mudou o nome, não é mais PP, não? Progressistas é a moda do momento, né, Thaisa? Mudar os nomes e o partido entendeu que progressista seria um novo nome. Ah, entendi. Agora, porque agora a história é Podemos, Solidariedade, antes era legenda, agora o pessoal está mais nessa onda de o nome ser o nome mesmo, né? E isso muda alguma coisa? Muda alguma coisa no partido, essas mudanças, deputado? Não muda nada, gente. Muda Inclusive, nada, né? O partido dos progressistas tem um projeto de eleger a maior bancada federal do Brasil no próximo pleito. Ok. A gente tem no microfone dele aqui, pra gente conseguir aqui entender. Entender. Agora deu certo, Beto. Agora deixa esse deu microfone certo. aí que você vai ficar Candidato à lindinho reeleição, aqui. Beto Rosado, candidato à reeleição? Pré-candidato. Pré-candidato, né? A gente fala em pré-candidato, tem razão. O Beto Rosado, a gente estava vendo, assim, a gente tem acompanhado todo esse processo de vai para onde, vai para qual partido, coliga com um, coliga com outro. Eu tinha conversado com você, você chegou a me dizer em alguns momentos que seria mais interessante para o partido, para a sua reeleição, para a sua continuação como deputado federal, se o PP se coligasse com o PSD. Você vinha conversando, inclusive, com o deputado federal Fábio Faria. O que foi que aconteceu que não deu certo e que, de repente, vocês desembarcaram na outra chapa, indicaram vice, inclusive, do ex-prefeito Carlos Eduardo? Muito bem, Thaisa. A eleição proporcional, ela é uma eleição diferente da majoritária. Não são exclusivamente os mais votados quem assumem as cadeiras. Os partidos eles têm que atingir um número que é o coeficiente, né? O coeficiente nada mais é do que todos os votos dados para aquele cargo dividido pelo número de vagas. No caso, como deputado federal, são 8, em torno de 1.400.000, 1.500.000 votos dados para o cargo, e o coeficiente fica em torno de 180.000. E tem que se atingir, a cada 180 tem garantido uma vaga. Então, não é exclusivamente se uma pessoa sozinha, por exemplo, tiver 150.000, ela não se elege. Tem que ter mais candidatos a coligação, que façam esse número ficar superior a 180. Ou seja, tem que ter uma boa coligação, bons nomes dentro dessa coligação, é isso? Perfeitamente, Eugênio. Então, eu tinha uma conversa muito avançada com o deputado Fábio Faria, um colega de trabalho, e tinha chances, tinham possibilidades de conquistar uma cadeira na coligação que foi colocada na mesa por ele. Porém, eu não sou só, eu tenho um grupo político e eu converso com esse grupo para entrar nas campanhas políticas. Conversei bastante com Rosalba, com Carlos Augusto, com Betinho Rosado, com os parceiros, os políticos, os prefeitos, e nós entendemos que, havendo um caminho interessante em outra coligação, nós poderíamos tomar outra posição daquela conversa inicial, que seria uma aliança com o PSD. O nome de Carlos Eduardo é um nome interessante, um nome que tem de seriedade e compromisso de gestão, 4 vezes prefeito de Natal, e oferecer uma coligação muito interessante para o nosso projeto. Prioridade dos progressistas é a eleição de deputado federal. Então lá estão postas candidaturas do senador José Agripino, está posta a candidatura do deputado federal Walter Alves, todos dois com potencial de sozinhos preencherem a legenda de 2 vagas, e aí começa a entrar os outros candidatos. Entrou agora Beto Rosado, vai entrar candidatos de Mossoró, candidatos da região metropolitana, Seridó, Agreste, Oeste, e juntando com os votos de legenda, que também tem um número importante, em torno de 30.000 votos, quando se tem um candidato majoritário, nós com certeza conseguiremos uma 3ª vaga e lutaremos por uma 4ª vaga nessa coligação. Agora você falou aí de candidatos, de pré-candidatos de Mossoró, e aí a gente lembra da atual vereadora Sandra Rosado, que é pré-candidata a deputada federal,
São dois pré-candidatos a deputado federal em Mossoró, do mesmo grupo da prefeita Rosalba Ciarline. Não vai atrapalhar, não. Você teria mais chances, a gente sabe, você já é deputado, você teria mais chances do que Sandra Rosado, mas Sandra Rosado tem os votos dela que poderiam ir para Beto Rosado. Sandra não vai lhe atrapalhar, não, Beto? Thaisa, dizer que não atrapalha não seria verdade. Enquanto Sandra concorre comigo nos votos de Mossoró, enquanto ela também leva alguns votos que poderiam vir para Beto Rosado, ela coloca votos em uma coligação, em uma legenda de oposição. Então, exatamente, porque só para a gente lembrar nosso ouvinte, né, Sandra Rosado está na coligação do governador Robson Faria e não do ex-prefeito Carlos Eduardo, não é isso? Isso, perfeitamente. Então é duplamente negativo. Porém, a deputada Sandra Rosado foi uma parlamentar que exerceu 3 mandatos, representando o interior do Rio Grande do Norte, representando Mossoró, representando o Oeste, obviamente também o Rio Grande do Norte inteiro, e teve uma atuação importante. E nós perdemos essa cadeira na última eleição. Ficou apenas Beto Rosado representando o interior do estado pela região de Mossoró do Oeste. Acho que o nome de Sandra é um nome interessante, é um nome que representa sim o interior. Ela tem chances de eleição, apesar do que ela agora, vereadora, diminui o poder de busca de votos que ela tinha no passado, que já não conseguiu êxito, mas não se pode tirar o direito de uma pessoa tentar, né? Ela como mulher representante, como representante do interior, ela vai para a disputa e eu desejo que ela ainda tenha êxito na sua eleição. Agora fazendo as contas, o Thaisa já perguntou isso, eu queria reafirmar. Seria mais fácil para você estar na coligação junto com o governador Robson Faria, tentando a reeleição, ou é mais difícil estar onde você está hoje? Fazendo as contas matemáticas. Eugênio, essa é uma conta tão complexa que nós cansaríamos os nossos ouvintes. Mas eu vou explicar por que seria talvez um pouco melhor na coligação do governador. A coligação do governador, ela tem chance de eleger 4 deputados federais. Eu me encaixaria numa disputa entre terceiro e quarto. Ou talvez eu conseguisse a terceira posição, ou talvez a quarta, acreditando que o deputado Fábio Faria, que foi teve grande votação na eleição passada, mantém uma expressiva votação, em torno de 60 mil votos. Ou agora, candidato João Maia, que sempre disputou eleições aí, fazendo contas para cima de 200 mil votos, ele tem uma expressiva votação e eu começaria a disputar com os candidatos de baixo. Na coligação... Quando você fala em João Maia, já significa que o PR está na coligação? Você está dando um furo aí? Porque o PR não se pronunciou ainda. O PR está na coligação do governador, é isso? Thaisa, esses são os bastidores da política, né? Isso, então, não houve ainda anúncio do deputado João Maia. Obviamente, quem fala pelo Partido da República, PR, é o presidente João Maia. Mas no cenário que está posto, no tabuleiro do xadrez do Rio Grande do Norte, o candidato a deputado federal João Maia provavelmente estará junto com o PSD. Certo. Então aí você viria fazendo as contas, que continue aquelas contas que você estava fazendo. Então eu disputaria um terceiro lugar na coligação do PSD e na coligação do Democratas, PDT, MDB e Podemos. Eu tenho grandes chances de uma terceira colocação, acreditando que terá uma expressiva votação o senador Zé Pinto, um grande serviço prestado ao Rio Grande do Norte. Eu acredito que o povo vai às urnas dar um apoio à sua candidatura. E o deputado Walter Alves, que teve na eleição passada 190 mil votos. A MDB era o maior partido, não sei se ainda é do Rio Grande do Norte, agora o PSD tem 50 prefeituras, não sei como é que eu tá. Eu acho que o PSDB, acho que cresceu mais do que o MDB. Deputado, agora você tem caminhado, então você já deve ter percebido uma coisa que a gente percebe aqui nos recados que a gente recebe dos nossos ouvintes. Um desestímulo, uma desvontade de votar, não vou votar em ninguém. Então esse número de eleitores deve cair. Com certeza cai. Inclusive, caindo o número de eleitores, aumentando o número de votos brancos e nulos, diminui o coeficiente. Então, isso também ajuda, gente. Isso vai refletir. A redução do coeficiente, exatamente, vai refletir. Nós tivemos aí, na eleição retrasada para a eleição majoritária de federal, um coeficiente em torno de 207 mil votos.
na eleição passada foi em torno de 197 mil votos. E os matemáticos da política hoje fazem uma conta em torno de 180 mil votos, já com a expressiva queda. Isso se contando. Eu ainda diria, mas eu acho que ainda cai mais. Isso contando aí num índice de abstenção em torno de 30% a 35%, não é isso? O coeficiente seria esse aí. Não é isso? Que pode ser maior, né, Thaís? Porque o que a gente tem visto de pessoas dizendo desinteressadas na eleição, o que eu acho erro, porque quando a gente deixa de votar, deixa de escolher, a gente terceiriza o nosso direito para o outro fazer aquilo, né, deputado? Dá margem, principalmente para os candidatos que estão cometendo aquela famosa compra de votos, que é isso que a gente tem que acabar na política. A gente tem que entender que existe na política, obviamente, candidatos honestos. Essa desmotivação das pessoas a estarem participando do pleito parte do momento que todos os dias que nós ligamos a televisão, ligamos o rádio, assistimos um noticiário, está lá um político acusado de corrupção, uma ação ilegal, e aí o eleitor vai ficando desestimulado. Mas existem os políticos que têm boas intenções, que têm trabalho, que têm projeto, têm propostas e que vale a pena o eleitor ir à urna dar o seu voto. Agora, Beto Rosado, o seu nome chegou a ser cogitado, chegou a ser discutido, chegou a ser até dito que seria o prego batido, ponta virada, que você seria vice, isso na noite anterior à reunião do PDT que teve essa semana, né, onde foi definido o vice, e o seu nome foi um nome apontado como um nome certo para ser vice durante a noite, numa reunião que terminou muito tarde, né? E no dia seguinte, essa reunião começou sem a presença da prefeita Rosalba Ciarline, e foram 3 horas de espera, e ela não apareceu, e foram para casa dela, e chegaram lá, o vice era Cadu Ciarline, o filho da prefeita, que até a noite anterior já teriam, né, pelas pessoas que participaram da reunião, já tinha sabido que não seria mais o nome dele, sim o seu. O que foi que aconteceu, na realidade, entre essa noite em que se anunciou um vice e o outro dia em que quase não se anuncia outro? Thaisa, com muita honestidade e direto no assunto, eu lhe afirmo que nunca ouvi falar nesse assunto. Não houve especulação de você ser vice, de Beto Rosado ser candidato a vice. Beto Rosado tem um projeto político de uma possível reeleição para deputado federal. Esse é um projeto, inclusive, do Progressistas Nacional, porque tem interesse nas cadeiras. O que fortalece um partido são o número de cadeiras de parlamentares federais que ele tem. Isso dá tempo de televisão, isso dá fundo partidário e isso dá prestígio nacional. Então, nós temos um compromisso de fazer uma campanha forte, mostrar nosso trabalho para garantir uma cadeira progressista no Rio Grande do Norte, representando lá em Brasília. Você falou há pouco tempo que a prioridade do Progressistas Nacional é a cadeira de deputado federal. Significa o quê? Significa que a prefeita Rosalba Ciarline vai trabalhar mais por Beto do que pelo ex-prefeito Carlos Eduardo? Assim eu espero. Vou gravar esse nosso programa, mandar para o WhatsApp dela para ela saber que ela tem que entrar nessa luta também, firme e forte. Mas ela entrará. Rosalba Ciarline é minha parente, casada com um tio meu, Carlos Augusto. Nós somos uma família muito unida e esse é o projeto do nosso grupo. Então eu tenho certeza que haverá um esforço para a gente garantir, mostrar o trabalho que Beto fez em Mossoró, no Oeste, no Rio Grande do Norte todo. E a gente vai ter sucesso se Deus quiser. A gente, enfim, tem feito, não por desmerecimento, acho que às vezes a pessoa familiar, pode ser político também, mas a gente às vezes faz algumas críticas aqui. Porque que exige tanto político? O filho de advogado é advogado, o filho de engenheiro é engenheiro. Por que o filho de político não pode ser político? Pois é, mas é porque às vezes parece que no Rio Grande do Norte são muitos. Acontece. Né? São muitos. Você não vê isso, por exemplo, num estado maior como São Paulo. Até na Bahia, que existiam os Magalhães, hoje em dia já reduziu bastante. Mas no Rio Grande do Norte praticamente só são famílias. Por que no Rio Grande do Norte tem tanta família de político e não é político? Você consegue explicar, já que você é um dos filhos de político? Talvez, Eugênio, pela falta de figuras que desenvolva essa aptidão e demonstre o interesse do eleitor de ter as opções. Eu confesso a você, inclusive para reforçar a sua estatística, que eu sou engenheiro agrônomo, tinha
o interesse da minha vida em ser desenvolvido na área da agronomia, na produção de frutas, plantei melancia, plantei alface, plantei melão, plantei diversas verduras e estava traçando a minha vida com esse projeto. Mas surgiu um espaço que tinha que ser preenchido, então visualizaram em mim um potencial candidato que teria chance de ter uma carreira política. E eu aceitei o desafio e continuo fazendo esse trabalho, me esforçando. Acredito que tenho feito, sim, uma diferença com o meu trabalho, com as minhas ações. E é isso que o eleitor tem que ver, tem que analisar se realmente esse político está também servindo. Você não pode ser penalizado só pelo fato de ser também parente, aí dizer, não, é porque é parente também, né? Também acaba, às vezes, havendo a injustiça nesse sentido. Claro que há bons nomes, mas a gente sempre questiona um pouco isso daí. E por falar em família, a gente ainda não tocou no nome dele, né? O filho da prefeita Rosalba Ciarline, Cadu Ciarline, Carlos Eduardo, acabou sendo indicado o vice de Carlos Eduardo. Cadu se pronunciou agora há pouco nos stories aqui no Instagram dele, dizendo que vai se pronunciar ainda sobre esse assunto, né? Acha que pode colaborar muito, mas que ainda vai se pronunciar, ainda vai falar. O que é que você achou da indicação de Cadu, que queria disputar uma vaga na Assembleia Legislativa e acabou como vice? Você não acha assim, vou fazer a minha pergunta meio venenosa, mas a gente tem que fazer. Você não acha que ficou Carlos Eduardo Alves com Carlos Eduardo Rosado? As pessoas não vão falar nessa história exatamente dos sobrenomes de oligarquias, que é isso que as pessoas têm reclamado nos últimos tempos? Thais, eu concordo plenamente com a sua colocação, com certeza vão falar, são nomes tradicionais da política. Agora, eu confesso a você também que eu tenho visto pesquisas de opinião pública que os eleitores, eles têm mais interesse em votar em políticos que são políticos de carreira até do que empresários que não conhecem o dia a dia da política, não tem aquele jogo de cintura, aquela conversa. E então a união de forças políticas não é um fato depreciativo nem negativo para essa candidatura. O que a gente está falando aqui é de um ex-prefeito 4 vezes da capital, uma força na região metropolitana do Rio Grande do Norte, aliado a um grupo que tem uma expressiva atuação no interior do estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró, na região oeste. Eu acredito em Cadu, é um jovem, tem toda uma formação, principalmente voltado na área da política. O berço dele, a casa dele se falou política a vida toda, então ele sabe do que é que ele está entrando, sabe no que está se metendo. Ele tinha um desejo de seguir uma carreira, de começar talvez até por uma candidatura própria a deputado estadual, algo desse tipo, mas surgiu esta oportunidade de uma indicação para vice numa chapa que tem um grande potencial de se tornar uma chapa vitoriosa no Rio Grande do Norte. Então, eu acho que dará muito certo. Isso aí não traz nada de negativo, pelo contrário, só vai somar. E não tem nada de diferente da eleição passada. Às vezes, a imprensa gosta de dizer, não, o que está acontecendo é um fenômeno parecido com a eleição passada, que a eleição passada existiu um tal de acordão. Olha, o acordão que se intitula na eleição passada foi a classe política tendendo um candidato, enquanto o povo não tinha esse desejo, tinha uma negativa ao nome e ungiu um candidato que não era nem o preterido, mas sim o que o povo não negou o voto ao outro. Então, eu acho que não é a mesma situação nessa campanha. Essa campanha, as forças políticas estão divididas, o povo está dividido, tem 3 chapas com potencial forte e que vai vencer com certeza, que demonstrar que tem boas condições de administrar. A gente está chegando ao fim. Quem entrou aqui já na live acompanhando a entrevista, já entrou aqui no finalzinho, perdeu lá a primeira parte da sua entrevista, foi a vereadora Sandra Rosado, está aqui acompanhando. E eu queria fazer só mais uma perguntinha. Sandra, a live fica no Instagram, depois vale a pena assistir a entrevista desde o começo. Exatamente. Olha, então fica a dica, Sandra. Fica a dica. E eu quero só uma última perguntinha rápida. É verdade que o Progressistas, para se aliar à chapa lá do ex-prefeito Carlos Eduardo, exigiu que o PR também não fizesse parte da chapa por causa daquela rivalidade de Mossoró, do empresário Tião Couto, do pré-candidato Jorge do Rosário? Não, de forma nenhuma, Thaís. A política se faz somando.
Nunca se conversou tanto sobre política em Brasília de eleição proporcional. Sempre montava a cabeça, era a eleição majoritária e se organizava depois a parte. Esse ano inverteu, né? Esse ano inverteu. Então, todos tiveram conversas de amigos, conversas amistosas de como seria o melhor cenário, a melhor colocação dos nomes no tabuleiro. Eu conversei com o Rafael, conversei com o João, conversei com o Fábio, conversei com o Walter, com o Felipe, com o Agripino agora que está no lugar de Felipe, com todos. E nós entendemos que como cada um poderia seguir sem atrapalhar a vida pública do outro. Então, nós organizamos essa coligação de uma forma que os outros tivessem opção. E ninguém criou objeção nem exclusão a nenhum outro candidato. Ok, terminamos, né? O tempo acabou. O tempo acabou. Eu queria agradecer a presença do deputado federal Beto Rosado. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Ótima entrevista, a gente agradece, né? E vamos ver aí o que é que vem por aí. PR, eu gostei porque ele entregou os outros partidos do PR, já vai ficar... Ele fala, a gente vai trazer ele mais aqui. Vamos trazer mais vezes. Viu a assessora? Mandar um beijo para a assessora. Débora Fernandes. Débora, aqui. Linda. Pois me dá as revistas, gosto dela. Beto Rosado fala, ele vem mais vezes aqui no programa. Thais, me deu a oportunidade aqui de agradecer. Fica Olha, a um dica. rapaz novo, está precisando da oportunidade. Fica a dica para os nossos próximos entrevistados. Quem falar ganha uma outra entrevista. De redes sociais. Rapaz, fica a dica, viu? Tá bom? Não é? Deputado. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Thaís, a todos aqui que fazem a FM. O prestígio da sua audiência, que eu tenho certeza que é grande. E Thaís está muito bonita hoje. Está parecendo sua filha. Olha, sua filha nas redes sociais. seu Está linda voto, ela. Tá vendo? Então, obrigado, pessoal. Ele já tirou foto com o Heitor Gregório pedindo voto dos Correios Novense, agora que é de Thaís, a elogia está aparecendo com a mãe. Esse deputado Pois tá é. bem. A nossa ouvinte Garetusa, ela tá aqui elogiando, dizendo que pena, tava tão bom. Mas acabou, né? Tem tempo, amiga. Hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Acesse. Acesse